Paz y gracia, hermanos. Más o menos uns 6 anos atrás, eu estava em Porto Seguro e houve um encontro evangélico, esses encontros evangélicos comuns. E a mim me chamou a atenção que os preleitores fossem, creo que eram 5 preleitores. Desses 5 preleitores, 4 preleitores eram apóstolos e um era pastor. E a mim me chamou a atenção porque pastor es un presbítero. Tenemos muchísimas congregaciones. Aquí en Bahía tenemos miles de congregaciones, nosotros tenemos miles de pastores. Mas apóstolos no son tan comunes. No es un ministerio que surja todos los días. Entonces comencé a inquietarme, comencé a investigar a ver lo que podía descubrir. Y encontré algunos textos muy interesantes que me llevaron a un estudio posterior, que es el estudio que vamos a ver hoy, que es a manera de distinguir un apóstol verdadero de aquel que no lo es. Encontramos, por ejemplo, en las primeras cartas de Apocalipse, que el Señor fala a igreja de Éfesos, ao anjo da igreja de Éfesos, critica que perdeu o primeiro amor, mas elogia uma série de coisas. Entre outras coisas, elogia o fato de que julgou aqueles que se diziam apóstolos e que não eram, e que los encontrou como falsos e los rejeitou. O próprio Senhor Jesus Cristo disse. Está falando aí de falsos apóstolos. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, tem um texto assim, que é fuerte mismo. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versos 13 a 15. Eu vou lê-lo para vocês. Paulo tenía, en relación a la iglesia de Corintios, tenía un amor muy grande, porque era una de las iglesias que él había fundado. Y era una iglesia particularmente poderosa, porque no faltaba un don, no le faltaba conocimiento, no le faltaba ciencia, no le faltaba discernimiento, no le faltaba nada. Y los dones de poder estaban todos. O sea, de los 35 dones estaban los 35 dones na igreja de Corintios. Mas aconteceu que a donde Paulo iban detrás los falsos apóstolos, los falsos obreros, los judaizantes, personas que se levantaban, anticristos, que se levantaban contra o evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Paulo escribe a primera carta reprendiendo aos Coríntios en cuanto ao fato de que estaban aceitando a un certo tipo de pessoas. Os reprende, dice, se aceitas que vos esbofetem, aceitas de boa vontade. E ele, referindo-se a esse tipo de pessoas, diz aqui, presta atenção, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, diz assim: porque estos son apóstolos falsos, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstolos de Cristo. Y no es de se sorprender, porque el mismo Satanás se disfarza de anjo de luz. Así que no es extraño también si seus ministros se disfarçam como ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras, ou seja, cujo fim será a condenação. Então, vemos aí que realmente encontramos, Pedro também fala nos últimos dias aparecerão falsos profetas e falsos mestres que introducirán secretamente heresías destruidoras. Então, encontré que o mais interessante, ya que están apareciendo tantos apóstolos, que se dicen apóstolos y que se colocan dando cobertura a iglesias, es necesario que saibamos distinguir o que a Biblia nos dice que é un apóstolo y o que
não é um apóstolo. Tem muitíssimos traços, mas eu marquei principalmente quatro características. La primera es cuando Pablo se dirige a los corintios en ese momento, ¿no? Que fala de los falsos apóstolos, en el capítulo 4, y dice, yo voy a ir nuevamente para Corintios y voy a conocer a esas personas que se dicen apóstolos y voy a ver, no las palabras que les dicen, sino que vou ver o poder que eles têm, porque o reino de Deus não consiste em palavras, sino que consiste em poder. En cuanto a las características que yo encontré aquí, como as más evidentes en relación a un apóstolo, que nos permiten distinguir si estamos frente a un apóstolo verdadero o no es un apóstolo verdadero, son las siguientes. Yo voy a leer tres. A última, sobre todo, van a llamar poderosamente la atención. Vamos así. En 2 Corintios 11, entre los versículos 23 y 27, dice lo siguiente. Comparándose, eles dicen que son ministros de Cristo. Eu sou más ainda. Y ahora él enuncia circunstancias que él tinha vivido a causa de ser un apóstolo. Él dice, en trabalhos sou mais obrero que eles. En açoites recebidos, muito mais. Nas prisões que eu tenho suportado, mais. En perigos de morte, varias veces tenho estado. Dos judeus recebi 5 veces 40 açoites menos 1. Porque na lei de Moisés decía que o máximo que podían castigar a un delincuente, y en ese caso el apóstol Pablo era considerado un delincuente porque pregaba a Cristo, eran 40 açoites. Entonces, los judíos con ese legalismo, ellos decían, no, vamos a dar solamente 39. No sea cosa que nos excedamos y acabemos violando a la ley de Dios. A pesar de que estaban azoitando a quien estaba pregando el evangelio de Dios. Entonces dice, recibí 5 veces 40 azoites menos 1. 3 veces fui azotado con varas que batían y que machucaban y que morataban y que sacaban sangre, como aquella vez que fui preso en Filipos. Una vez fui apedrejado y fui tido por muerto. 3 veces padecí naufragio. Estando viajando de un lugar para otro, o diabo se opuso ahí, padeció naufragio, naufragaron los barcos. Una noche y un día fiqué como náufrago, boyando en alto mar. En caminos andé muchas veces porque andaba de un lugar para otro, en peligros de ríos, en perigos de ladrones, en perigos dos de mi nación, dos judeos, en perigos dos gentíos, en perigos na cidade, perigos no deserto, porque tinha que atravessar desertos, perigos no mar, e preste atenção a isto, perigos entre os falsos irmãos, en trabalho e en fatigas, en muitos desvelos, en fome, en sede, en muitos jejuns, en frio e en nudez. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos dizendo qual é a vida de um apóstolo. A vida de um apóstolo é uma vida de extremo sacrifício. Por quê? Porque ele está estruturando igrejas, está dando a base para que uma igreja funcione. Imagina a resistência que ele vai encontrar. Por isso ele diz em outro lugar, todos aqueles que quieran vivir piamente en Cristo Jesús saberán de sufrir perseguições. En ningún momento o apóstolo Pablo nos dice que él tenía sido un hombre que tenía vivido la fartura,
que tenha andado com um carro importado, que tenha chegado a um lugar, que tenha recolhido um montão de dinheiro e que tenha ido embora. Porque ele dice, pero contrario, que no solamente eu não quero de vocês, sino que eu me gastaré a mim mesmo por vocês. Porque não são os filhos que acumulam para os pais, sino que são os pais os que acumulam para os filhos. Essa visão. A continuação encontramos outro texto muito interessante, que está nos versículos 28 e 29, do que acontece com um verdadeiro apóstolo. Diz assim: además de todas estas cosas, de esas penurias que le pasó, sobre mí pesa cada día a preocupação por todas as igrejas. ¿Quién enferma? E eu não enfermo. ¿A quién se faz tropezar? E eu não me indigno. O sea, un apóstol tiene una responsabilidad absoluta sobre todas las iglesias a que posa alcanzar. No es un señor que dice, bueno, no quieren venir, que no ven. No, 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 no. Un apóstol no, tiene una preocupación, porque la preocupación de él es a iglesia de Cristo. No que os siguen a él, es a iglesia de Cristo. Y el tercero punto que eu encontrei aqui, no qual Paulo defende o seu próprio apostolado, eu gostaria que vocês o guardassem muito bem, porque isto é importantíssimo. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ele continua aquela discussão com os irmãos de Coríntios, e ele defiende su propio ministerio, defiende que él realmente era un apóstolo. Entonces, cuando quiere rematar cómo es que él probaría que él era un apóstolo y que los otros no eran, él dice lo siguiente: porque mi ministerio perante vocês fue feito con todas os sinais de un apóstolo, con toda paciencia, por medio de sinais, de prodigios y de milagres. Escuta bien lo que le dice. Foi probado no meio de vocês que eu sou um apóstolo, porque através de mim Deus realiza sinais, milagres e prodígios. Parecen palabras que pudiesen ser similares, mas que na verdade são completamente diferentes. Vean só, sinais. Nos encontramos que o Senhor disse a todos nós, estes sinais haverão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome colocarão as mãos aos enfermos e serão curados. Si comieren alguna cosa mortífera, no les fará mal alguno. Vocês falarán lenguas que no conocen, sean lenguas angelicales o lenguas humanas. Y si bebieren alguna cosa, pegarán las serpientes. Había falado ya, perdón. Y pegarán las serpientes. 5 sinais. ¿Qué son sinais? Que si alguien ven y discute con você, no, seu Deus não é meu Deus. Você pode provar como? Curando um doente. Fazendo uma campanha e curando todos os doentes da cidade, ou todos os doentes do bairro. Você pode provar expulsando demônios. Coisas que o diabo não pode fazer. Porque nosso Senhor disse, no Antigo Testamento, disse, a través de Isaías, que provem que são deuses, que façam alguma coisa boa ou alguma coisa má. Então, esses são sinais. Como Deus deu a Moisés aquela vara e disse, essa vara vas a tocar as águas, vão se transformar em sangue, vas a jogar no chão, vai ser uma serpente, depois você vai agarrar a serpente pelo rabo e vai ser uma vara novamente. Esses são sinais, provas. Mas ele disse que um apóstolo não somente tem os sinais que temos todos, o que teríamos que ter, o que temos todos os que cremos,
porque dice, este sinais seguirán los que creen, dice nuestro Señor. Dice, además, milagres. ¿Un milagre qué es? Un milagre es ressuscitar un morto. Un milagre, eu já falei para vocês, eu já vi um menino que em um acidente perdeu a metade da massa encefálica e entrou agonizando no hospital. Os irmãos foram orar, e oraram, e oraram, e oraram, e oraram, e Deus se levantou. Quando os médicos foram ver, esse menino não tinha a metade da massa encefálica, meio cérebro, e continua vivendo tranquilamente. Fazer falar um sordo-mudo. Esses são milagres, Mas Paulo diz sinais, milagres e prodígios. Que são prodígios? Prodígios, por exemplo, é o que fez Elias. Senhor, prova agora que isto estou fazendo em teu nome. E caiu fogo do céu. Um prodígio é o que fez Deus através de Moisés, que abriu o mar vermelho. Um prodígio foi o que Deus fez através de Josué, que se abriu o rio Jordão. Um prodígio é caminhar em volta da cidade de Jericó, a maior cidade que havia na terra de Canaã, e que quando pegam um grito, os muros caem, e podemos seguir enumerando. Então, aqui temos as características que marcam que uma pessoa que se diz apóstolo é apóstolo. Você vai observar e vai ver, porque estamos nos últimos dias e nos últimos dias vão ser muito difíceis. E já começaram. Estamos saindo do início de dores para entrar na grande tribulação. E vamos estar aqui. Só ao final da grande tribulação vamos sair quando venha os 7 anos da ira de Deus como governo do anticristo. Então, espero, irmãos, que reflitam muito sobre isto, que observem aqueles que se dizem apóstolos e vejam, e que se não são apóstolos, façam como o Senhor falou que fizeram os cristãos de Éfeso. Acharam que não eram. E nosso Senhor diz no Antigo Testamento, se um profeta falar uma profecia e essa profecia não se cumprir, esse homem falou na vaidade de seu coração. Tenho me estendido um pouco. Nos falta somente um estudo, que é o estudo sobre o Mestre. Deus abençoe vocês.